Oi pessoal, meu nome é Silvana dos Santos, tenho 35 anos, sou moradora de Gaspar. Eu vim aqui contar um pouquinho da minha história. No dia 11 de abril, eu fui no hospital de Gaspar de madrugada com cólica renal. Neste dia, foi um médico que me atendeu, ele me deu Buscopan e me mandou para as enfermeiras pra gente tá fazendo Buscopan na veia, né? Aí eu comecei a andar de um lado pro outro dentro do hospital, continuei com muita dor. A própria enfermeira perguntou se eu queria tomar uma morfina, então a enfermeira, ela mesma solicitou a morfina pro médico e eu tomei essa morfina e a dor passou. Então o médico ali de madrugada mandou eu ir embora. Só que chegou de manhã, continuou as dores. Fiquei na casa da minha mãe, continuou as dores. Ela me levou pra farmácia porque a gente tinha aquele medidor de pressão de pulso e não tava pegando em casa. Então a gente começou a ficar preocupado pra gente usar aquele medidor de pressão mais antigo, aquele do ouvido, sabe? Então a gente utilizou, daí a gente foi no posto de saúde, ele mediu minha pressão tava 7/5. Por isso que não tava pegando nos outros aparelhos, estava muito baixa. Então, no próprio posto de saúde, o enfermeiro fez uma medicação para minha pressão voltar ao normal. Para minha crise de ansiedade, eu tenho ansiedade, então eu tava com uma crise de ansiedade e tal. Então ele me ajudou. Meio-dia, o meu marido foi me buscar no posto de saúde e me trouxe de volta para minha mãe. Isso foi no dia 12. No dia 13, eu não aguentei mais de dor, voltei ao hospital. Então, ali no hospital, nesse dia, foi feito, não lembro se foi tomografia ou raio-x, eu sei que foi feito um exame e foi constatado que eu tava com uma pedra muito grande no canal da urina. Então ali, essa pedra tinha mais de 1 centímetro, a médica ficou muito preocupada, então já me mandou pra sala de emergência, já começou a fazer os procedimentos, tive que colocar uma central no pescoço, um catéter no pescoço, pra já receber as medicações, porque a gente sabia que essa pedra não ia sair ali do canal, ela não sai sozinha, era muito grande, né? Isso já estava à noite, o meu marido chegou, a minha irmã, eles queriam me transferir, mas a médica disse que não era possível transferir porque a minha pressão estava muito baixa, era perigoso demais, então eles aceitaram que eu passasse a noite na UTI de Gaspar. A médica fez o pedido e eu fui enviada para UTI. Na UTI eu comecei a sentir um pânico muito grande. Eu tenho essa síndrome do pânico. Então assim, provavelmente com a crise de pânico que eu tive na UTI, eles me deram um calmante e eu lembro que eu dormi. Na verdade eu não lembro, né? Eu acabei dormindo. E então, a partir daí, agora a história é contada pela minha família pra mim. Eles falaram que às 6 horas da manhã eu fui entubada. Até as 8 horas da manhã, eles chamaram toda a minha família para avisar que eu não teria mais volta, que a partir dali eu iria morrer, no caso, né? Mas a minha família não aceitou. Eles continuaram tentando e nesse meio tempo tentando me transferir, procurando ambulância para me transferir, né? Então, assim, às 4 horas da tarde, eles vieram avisar que eu tive falência múltipla de órgãos. Então, após eles avisar que eu tive a falência dos órgãos, eles falaram pra família que eu ia fazer hemodiálise para tentar um retorno. Eu fiz 4 horas de hemodiálise até às 8 horas da noite. Nesse meio tempo, a minha família continuou procurando ambulância, porque eles queriam me tirar do hospital de Gaspar. A partir das 8 horas da noite, eu recebi a alta para conseguir ir para o Hospital Santa Catarina. Então, e a gente conseguiu, né, minhas irmãs conseguiram, minha família, uma ambulância de Balneário Camboriú, uma UTI móvel. Essa UTI móvel veio, a gente começou a transferência. Elas me falaram que eu acho que levou de 2 a 4 horas só para me transferir da UTI de Gaspar para a UTI móvel. Daí, durante a noite, né, lá no Hospital de Santa Catarina, quando eu fui transferida, eu já cheguei praticamente sem vida no Hospital Santa Catarina, né? Então os médicos, eles começaram com reanimação, veio qual era o tipo de medicação que eu ia tomar, quais os órgãos que tinham entrado em falência. E às 11 horas, isso foi a noite toda, né? Na UTI do Santa Catarina. Às 11 horas da manhã eu entrei em cirurgia para colocar um catéter, um dupla J, no rim, para liberar o meu rim, né? Então, 2 horas da tarde acabou essa cirurgia. Esse catéter, esse duplo J, ele entrou pela lateral da minha pedra até no meu rim e desvaziou o meu rim. Só que o que os médicos não sabiam é que eu tava com uma infecção também.
Então eu tava com infecção urinária. Essa infecção urinária, como o rim tava cheio e deu infecção generalizada. Eu tô falando de uma forma que a gente entende, não é uma forma técnica como um médico fosse explicar, certo? Então, assim, eu sei que eu tomei um remédio chamado noradrenalina. Essa noradrenalina é uma medicação que faz todo o sangue do corpo e todo para a região dos órgãos vitais. Coração, pulmão, rim, fígado, todos os órgãos que a gente tem nessa região. Então, eu fiquei sem sangue nas extremidades, nos braços e nas pernas. Essa parte necrosou. Eu tenho ainda umas marcas escuras da necrose, certo? Essa necrose causou feridas, que eu tenho cicatriz das feridas agora, certo? Para ter necrosado dessa forma, eu fiquei na UTI, não sei se foi 17 dias ou 13 dias. Eu sei que eu fiquei uma parte na UTI em coma. Então, como eu fiquei muito tempo em coma, levou bastante tempo para necrosar os braços e as pernas. Depois da UTI, recebi a alta, né? Eu fiquei, se eu não me engano, 20 dias na UTI, depois de ter acordado um pouco, de tá começando a ficar ciente, porque a gente volta do coma um pouco assustada, né, e um pouco sonolenta. Então, até voltar certinho, até reconhecer a família, eu não reconheci minha própria filha, eu afastei o meu marido. Então, depois desse tempo, a gente vai pro quarto. Ali no Hospital de Santa Catarina, no dia que eu não ia pro quarto naquele dia, né? Só que eu fiquei com muito medo porque chegou uma paciente com Covid e como a minha imunidade estava muito baixa, eu pedi pro nosso médico, né, pro doutor ali da UTI, para ele me mandar para um quarto, onde eu ficaria só com a minha família. E eu tinha muito medo de não aguentar um Covid após um trauma desse, né? Então eu falei com o médico e o médico conseguiu para mim uma vaga no quarto. Nisso, toda a minha família podia ficar junto, a minha família podia dormir junto comigo, passar o dia todo junto comigo. Ali no Hospital Santa Catarina, eu fui muito bem atendida, né? O atendimento deles é top. Mas apesar disso, a gente pagou muito caro ali pelo hospital. Eu tive que, só para reservar a vaga de uma cama na UTI, de um leito na UTI, eu paguei 200 mil reais. Eu paguei não, a minha família pagou, né? E no final do hospital ali, a nossa conta no hospital ficou em torno de 400 mil reais. Eu tive todo um processo, depois que eu tava no quarto ainda, eu fui pro quarto com as mãos e com as pernas ainda. Então eu entrei no quarto, fiquei ainda 30 dias no quarto. Após esse tempo que eu fiquei na UTI, eu ainda fiquei esse tempo todo no quarto, né? A gente consultou 5 ortopedistas, porque nossa ideia era não amputar. Minha família não queria, eu não queria, eu acho que ninguém quer, né? Então a gente consultou 5 ortopedistas. Um deles me deu um tapa na cara, de realidade, né? Ele chegou pra mim e falou que os meus pés não tinha mais volta. Meu pé tava escuro, tava frio. Ele disse que era comida de bactéria e que se eu não amputasse, essa infecção iria subir e eu não aguentaria, não teria uma segunda chance, né? Então eu passei, depois de ter recebido esse ortopedista, eu passei um tempo refletindo. Nessa minha reflexão sobre vida, eu optei em amputar. Chamei a psicóloga do hospital, chamei meus pais que não queriam, né? E contei pra eles que a minha decisão seria o amputamento. Então meu pai chorou muito, minha mãe se agarrou a Deus. Disse que se aquela tinha sido a minha decisão, tinha sido Deus que estava junto comigo na hora da decisão, né? Então, no dia 19 de maio, a gente fez a amputação das pernas. A nossa ideia era amputar na canela, porque a prótese de joelho é bem difícil se adaptar, porque a minha perna estava por fora, estava bonita, já estava branquinha, tinha poucas feridas, tinha um ferimento muito grande na panturrilha, mas a gente achava que ia dar certo a amputação nas canelas. Quando foi o dia da cirurgia, quando o médico abriu a minha perna, ele disse que saiu tipo uma geleia de dentro, que eram meus músculos, minha gordura, tudo tinha acabado ali. Eu tava com uma infecção grave até na coxa, até em cima aqui. Era a infecção. Então ele teve que fazer a amputação aqui embaixo
e ainda teve que raspar minha coxa toda por dentro para tirar todo tipo de infecção para ela não seguir para os meus órgãos. Então ele amputou essa perna na mesma altura pra gente colocar uma prótese. O médico fez o amputamento das duas coxas na mesma altura pra gente colocar a prótese. Então, infelizmente, eu vou ter que usar a prótese de joelho. E no dia 23 de maio, eu fiz a das mãos. Fiz essa mão aqui, o médico cortou na altura da junta aqui, né? Eu perdi a mão. Essa mão estava infeccionada, então ele preferiu tirar ela fora, né? Eu não tenho essa mão aqui. E a outra mão, ele colocou dentro do meu abdômen, costurou ela ali, botou uma parte do abdômen por cima. Pro abdômen, como ele teve que raspar, o que estava necrosado, ficou sem pele. Então a minha mão era um pedaço da pele do abdômen. E ficou aqui dentro por mais alguns dias. Então eu fiquei em torno de 1 mês e meio com a mão aqui dentro do abdômen. A gente fez a cirurgia, hoje eu tô com um corte aqui na barriga, onde a gente tirou. Um pedaço da barriga veio para baixo, faz parte do enchimento da minha mão. Então hoje ela tem uma costura aqui e uma costura aqui embaixo. Aqui de cima já tá saradinho e embaixo ainda tá tipo, os pontos estão vivos. Faz 10 dias, fez no dia 16, 10 dias, eu fiz no dia 6 de julho, fiz a operação. E no dia 16, né, fez 10 dias que eu tô operada. Então agora a gente tá aqui em recuperação. Para a recuperação ser mais rápida, eu faço hiperbárica. O doutor pediu 45 sessões para cicatrizar bem, né? Cicatrizar mais rápido. Então fiz 45 sessões de hiperbárica. Na semana que vem, na terça ou quarta-feira, acredito